Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos discutir sobre um assunto bastante polêmico aí no canal, né? E nesse vídeo, pessoal, vamos falar aí o porquê que eu particularmente não gosto de investir em criptomoedas e investir em fundos imobiliários, tá? Então, nesse vídeo, pessoal, vou mostrar para vocês aqui o motivo do porquê que eu não gosto dessas espécies de investimento, né? E vou mostrar aqui o porquê que eu sou mais adepto a investir 100% do meu capital na parte de ações, tá? Vou explicar aí os motivos, as tendências desses mercados, né? E vou explicar aí a minha estratégia pessoal de investimentos. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com foco de atingir 2.000 inscritos aí no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais pessoas eu posso impactar e mostrar para essas pessoas que é totalmente possível atingir a liberdade financeira no mercado financeiro, tá? Então, você pode sim atingir a liberdade financeira, a sua aposentadoria, diretamente aí, tá? Então, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e deixe nos comentários aí sugestões que vocês queiram que eu realize aqui no canal. Bom, começando então, pessoal, com o Bitcoin, tá? Primeiramente, o Bitcoin, ele é a moeda mais famosa no mercado de investimentos, ou seja, no mercado aí de ativos de risco, tá? Como assim ativos de risco, Pablo? Ativos que acabam se movimentando para cima quanto para baixo, que é o caso do Bitcoin, tá? Ele até é parecido um pouco com as ações, tá? Por quê? Porque ele se move numa volatilidade até que expressiva diária, mas a diferença desse mercado é que ele não tem horário de funcionamento, de negociação, tá? O Bitcoin, ele funciona e ele se move 24 horas por dia, ou seja, as negociações nesse mercado são totalmente integrais, você pode comprar ou vender Bitcoins basicamente a qualquer momento, tá? E o Bitcoin, pessoal, ele é a moeda mais falada e é a moeda com maior valor de mercado no mercado de criptomoedas, né? Para quem não sabe, onde surgiu esse termo criptomoedas, tá? Criptomoedas, elas foram aí originadas por criadores, tá? Principalmente o Satoshi Nakamoto. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o Bitcoin, vou deixar aqui no card, tá? O vídeo não está com uma qualidade de áudio tão boa, mas acredito que está bom aí para vocês entenderem, tá? Essa moeda, ela foi criada principalmente, né, por grandes, no caso, por grandes influenciadores do ramo aí de tecnologia. Para quê? Para competir com as moedas fiduciárias, ou seja, as moedas do governo, impostas e postuladas por economias, tá? Ou seja, por países, que é o dólar, o real, né? O euro, ou seja, essas moedas elas vieram em livre negociação no mercado e o Bitcoin ele já acumula uma valorização muito expressiva ao longo do tempo, tá? Uma valorização, inclusive, que supera mais de 30.000%. Então, o Bitcoin ele subiu muito nesses últimos períodos, tá? E o Bitcoin, pessoal, ele é um mercado que, se vocês observarem aqui, ele não para de crescer, tá? Perceba aqui que o Bitcoin alcança uma capitalização de mercado superior ao Ethereum, que é uma outra criptomoeda que acaba seguindo os rumos do Bitcoin, e ela tem uma capitalização de mercado um pouco menor do que o Bitcoin, tá? Então perceba que o preço aí atinge 68 mil dólares, tá? E perceba que a matéria explica que o Bitcoin atingiu esse 1,35 trilhão de dólares e agora, né, supera em mais de 1 trilhão a criptomoeda, ou seja, o Bitcoin está realmente muito valorizado, tá? E aí perceba aqui, à medida que o preço do Bitcoin é negociado acima de 68 mil dólares, um aumento de 8,9% na capitalização de mercado. O Bitcoin agora ele tem uma liderança de capitalização, ou seja, ele é a maior moeda de valor de mercado de todo o mercado de criptomoedas, tá? A tendência é que o Bitcoin ele continue se valorizando. Por quê? Pessoal, não estou garantindo que esse cenário vá acontecer, tá? Nada aqui se trata de recomendação. Por quê? Primeiro, o Bitcoin ele trabalha com dois indicadores que eu considero os mais eficientes de todos, tá? Temos outros indicadores aqui para analisar criptomoedas, portanto, esse indicador, eu acredito que é um dos mais efetivos no mercado, que é os ciclos do halving. Primeiramente, pessoal, o que é o halving, tá? Você pode dar um Google se você tiver dúvidas. Pesquisa aí halving Bitcoin, o que é. No caso, o Google vai falar para vocês aí o que é o halving do Bitcoin. E o halving nada mais é do que o corte da metade da recompensa de Bitcoin
por mineradores. Ou seja, vamos fazer aqui um exemplo hipotético. Finge que o Bitcoin ele tem uma quantidade negociada no mercado. Finge que é a mesma coisa das ações. Finge que temos ali 100 Bitcoins. O halving ele acaba cortando o Bitcoin, ou seja, faz com que tenha o cancelamento de Bitcoins em livre negociação no mercado. Isso faz com que lei da oferta e da demanda. Menos Bitcoins circulando, o preço tende a aumentar para equilibrar a oferta e a demanda desse tipo de produto, tá? É o que acontece justamente com o Bitcoin. Então, os ciclos do halving, ele tem essas perspectivas, tá? E perceba aqui que por esse site nós temos uma análise mais detalhada. Perceba que no último halving o Bitcoin acabou se valorizando mais de 1000%, pessoal, tá? Se a gente pegar aqui o fundo do Bitcoin e colocarmos aqui no topo, né, em que a moeda chegou, todos aqui temos os halvings, olha só que legal. No halving 1, o Bitcoin acumulou uma alta bem expressiva, tá? Subindo de uma maneira bem expressiva, saltando aqui, ó, como vocês podem perceber, né? Para esse topo aqui, ó, que essa alta, pessoal, englobou uma alta bem mais de 1000%. Então perceba que a cada ciclo do halving que passamos, o Bitcoin ele tende a se multiplicar de 10 a 20 vezes, tá? Realmente uma multiplicação de capital muito grande, tá? Muito difícil de você ter uma multiplicação de capital assim em ações, principalmente se as ações estiverem caras. Então, assim, o Bitcoin ele oferece essa vantagem de ganhos rápidos em um curto espaço de tempo, tá? E agora, pelo visto, estamos engatando em um novo ciclo do halving. A perspectiva do mercado é que o Bitcoin ele bata 220 dólares, tá? 220 mil dólares. Hoje o Bitcoin está cotado, se vocês pegarem aqui, a 398 mil reais, que nas cotações que o dólar se encontra, dá mais ou menos aí de 60 a 68 mil dólares. Para o Bitcoin subir numa proporção dessa, pessoal, ele precisaria se valorizar pelo menos aí uns 400%, tá? Basta aqui, ó, se vocês colocarem aqui 68 mil, né, mais 400%, poderia chegar próximo ao que o mercado projeta. Então, nesse halving, o Bitcoin pode se valorizar bastante. Não estou garantindo que esse cenário irá acontecer. Outro indicador que a gente analisa muito para cripto é o indicador de medo e ganância. Perceba que o pessoal voltou aqui a entrar na região de ganância, tá? Ou seja, o mercado está muito otimista com o Bitcoin e é justamente nesses cuidados que a gente deve redobrar a atenção. Perceba que a análise, pessoal, é bem parecida com as ações, né? Mas a diferença é que o Bitcoin ele só tem análise técnica, porque o Bitcoin ele é uma moeda que não é fundamentada. Não existe um escopo de análise fundamentalista para o Bitcoin. Então, necessita apenas aí a análise técnica, a análise gráfica, ou seja, basicamente se basear por especulações. Por quê? Porque o Bitcoin é uma pura especulação. Por mais que temos indicadores reforçando o tipo de análise, o risco é muito superior ao do que você investir em uma ação que você tem ali por trás uma empresa, um fundamento, uma qualidade para se observar. O Bitcoin não. Ele depende apenas da oferta e da demanda do mercado e você fica suscetível, mesmo que ele seja uma moeda de valor ao longo do tempo, tá? E agora, pessoal, perceba aqui quais são os riscos que me fazem basicamente me afastar do Bitcoin, tá? O primeiro, pessoal, claro, a matéria, ela cita aqui riscos inerentes, ou seja, riscos que são basicamente normais nesse mercado, que são transações irreversíveis, tá? Em que você fizer uma transferência errada, não conseguirá pegar o dinheiro de volta. A depender da corretora que você esteja, por o Bitcoin e o mercado de cripto ser um mercado muito pouco regulado, você corre riscos justamente em acabar resgatando o seu dinheiro. E não adianta reclamar para a instituição para reaver, porque você pagou uma dívida em Bitcoin, por exemplo, e deu algo errado, seu dinheiro ficará perdido, não tem como resgatar. Então tem que tomar muito cuidado aí com qual corretora que você esteja aderindo para a compra de Bitcoins, tá? Grande volatilidade. Esse aqui, para mim, não é nem um dos maiores riscos, tá? Até porque as ações também têm uma volatilidade bem elevada. Então, não vou puxar aqui sardinha para as ações, tá? Eu não sou um defensor de um ativo, apenas me baseio por dados. Grande volatilidade totalmente natural. Ativos de risco têm grandes volatilidades, tá? Anonimato. Como assim anonimato? Dificilmente você saberá de quem comprou ou para quem vendeu uma cripto. Isso aqui é verdade, tá? Porque o Bitcoin é descentralizado, o que significa que nenhum governo nem ninguém é dono dela. Então, problema seu se dá algo errado, você é totalmente dono das suas decisões, pessoal. Por isso, ao investir em cripto, olhem a corretora, olhem a confiabilidade, olha se realmente existe o que você está comprando, porque esse mercado, por ser pouco regulado, mesmo com esse crescimento, ainda existe riscos aí de você perder
todo o seu dinheiro, tá? Então, ó, se perder o código, perdeu o dinheiro. Você tem esse código, é como se fosse uma nota de dinheiro. Portanto, se você perder, você perdeu o seu dinheiro. Então, diferentemente aí, né, como vocês podem perceber das ações, que você tem uma assinatura eletrônica, no Bitcoin você tem aí outros riscos, né? Que é, infelizmente, essa questão de código. Se você perder esse código, você não consegue resgatar os seus bitcoins. Fraude nas corretoras, comprar várias criptos e outros riscos aí que o mercado acaba citando. Portanto, pessoal, o meu maior temor ao Bitcoin não é que eu tenho medo do Bitcoin, tá? Eu só não sou tão adepto a investir nele por um fator, pessoal. E esse fator é dividendos, tá? Nossa, Pablo, dividendos, mas a valorização que ele entrega é muito expressiva, muito melhor do que dividendo. Mas, pessoal, concorda comigo o seguinte, tá? Mesmo que o Bitcoin esteja barato, mesmo que ele tenha boas perspectivas ao longo do tempo, eu acredito que ainda assim as ações conseguem entregar um retorno tanto mais previsível quanto mais consistente e muito próximo ao do Bitcoin. Por quê? Existem ações no mercado que entregaram retornos similares ao do Bitcoin ao longo do tempo, tá? Tanto que formaram grandes bilionários. E fora que as ações você tem uma facilidade maior de análise e ainda tem aí outra questão, que é também aí o recebimento de dividendos, coisa que o Bitcoin não tem. Você fica totalmente aí suscetível à valorização que não é garantida. Imagina se você entra num topo, se você entra numa região que não é boa para comprar Bitcoin e o Bitcoin afunda 50%. Até você recuperar, você precisaria que a moeda se valorizasse 100% para você recuperar o seu investimento. E mesmo que você faça preço médio, não é garantido que a moeda irá voltar. Então, assim, um dos riscos que eu enxergo no Bitcoin é a falta de previsibilidade. E eu gosto de previsibilidade nos meus investimentos. Claro, não acho que você não tem que tomar risco, o risco ele tem que ser tomado, portanto, de uma proporção totalmente calculada. O Bitcoin ele não engloba, mesmo com as análises, não é garantido que esse cenário vá acontecer, tá? Agora, pessoal, partindo aqui para fundos imobiliários, pessoal, tá? Muitas pessoas aqui acabam gostando dos fundos imobiliários. E para mim, pessoal, sendo bem franco para vocês, o fundo imobiliário é o pior de todos, tá? Eu vou explicar aqui para vocês. Não estou aqui demonizando os fundos imobiliários, é apenas a minha visão sobre essa espécie de ativo. Os fundos, eles têm uma vantagem, obviamente, em relação às ações, que é a obrigação da lei deles pagarem 90% do resultado na forma de dividendos mensalmente. Ou seja, os fundos imobiliários eles são obrigados a pagar mensalmente um provento para você cotista, tá? Mas esse mercado, o grande problema dele, claro, o dividendo é muito maravilhoso, imagina que maravilha, não é mesmo? Recebendo ali dividendos mensalmente, previsibilidade de renda. Os problemas dos fundos imobiliários em geral, pessoal, vocês podem até dar uma listagem aqui, tá? Se vocês olharem os riscos, por exemplo, principalmente em alguns setores específicos, como os fundos de shopping, os fundos de escritório, perceba, vacância, tá? O risco de vacância é muito alto, tá? Um lojista grande pode perder grande parte desse shopping, um cliente, você acaba sendo prejudicado com isso. O risco de mercado também é um ativo de renda variável e ele pode se desvalorizar, tá? Risco de liquidez. Geralmente a liquidez dos fundos são mais baixas, o que dificulta a compra e a venda. Mas isso aqui para mim não é o maior dos problemas, até porque encontramos fundos aí, né, com uma liquidez média diária de 1 a 2 milhões de reais. Então isso aqui para mim não é nenhum risco tão grande. Risco macroeconômico, isso aqui sim. Consumo das famílias e taxa de juros podem influenciar os dados operacionais dos ativos de fundo imobiliário. Muito bem. Isso é o que a internet diz, né, sobre os riscos. Mas, pessoal, eu acho que o risco ainda está muito mais profundo do que este, tá? Perceba aqui, ó, claro, você pode ter aí o retorno sobre dividendos, mas, pessoal, né, mesmo você pagando barato nessa espécie de ativo, mesmo que você pague um fundo barato, tecnicamente, você está tendo um retorno de renda fixa em um ativo de renda variável. Perceba que os fundos não conseguem gerar uma rentabilidade tão alta. Olhem só, até mesmo os melhores fundos do mercado, vamos colocar aqui o MXRF11, tá? Que é um fundo aí totalmente, né? Se vocês pegarem aqui, é um fundo muito falado pelo mercado, é um fundo, né, que já tem aí bastante tempo. Então, MXRF11, vamos pegar aqui, ver se a gente consegue encontrar. Muito bem, esse é um fundo muito bem falado pelo mercado, abriga uma boa liquidez, é um fundo que já tem bastante tempo aí, tá? Distribui dividendos, no caso aí, mensal, que é obrigatório pela lei, possui uma taxa de vacância controlada, está no segmento híbrido, tá? Ou seja, é um fundo aí de investimento
perdão, o fundo imobiliário, né, que é tanto da parte de papel, como tem outros clientes na carteira dele, é um fundo muito seguro. Mas, pessoal, olhem só como os fundos são limitados. Até mesmo os melhores fundos do mercado, eles não superam a inflação. E nem mesmo, às vezes, acabam perdendo para o Ibovespa. Perceba que o retorno foi de 177%. Pessoal, um retorno medíocre. Detalhe, tá? O retorno real, considerando a inflação, foi de apenas 59%. Até mesmo a renda fixa consegue dar uma rentabilidade maior do que um fundo imobiliário. Então, por isso que me afasta desse mercado. Os fundos imobiliários, o mercado de FIIs, ele é um mercado com... não é baixa volatilidade, tá? É alta volatilidade, sim, eu já vou mostrar aqui para vocês. É um mercado, como falei para vocês, risco de renda variável com retorno de renda fixa. Os fundos não conseguem crescer muito, não conseguem se expandir como uma empresa consegue. E acaba proporcionando ao cotista, no longo prazo, um retorno medíocre, tá? Tem renda, até a renda fixa bateu esse retorno aqui, né, de 59%. Nem os melhores fundos imobiliários acabam ganhando, né, no longo prazo. E perceba que o HCTR11, esse caso aqui já é mais emblemático, tá? Olhem só o dano no capital que o investidor teve com a HCTR11. Imagina quem comprou aqui acreditando, é um bom fundo, paga bons proventos. Olha essa queda. Então vocês vão me dizer que fundo imobiliário não tem risco? Se engana, meu camarada, porque olha essa queda aqui, ó, caiu de R$80 para R$28. Então você perdeu quase 90% do seu dinheiro em uma tacada só. E aí vem me dizer, né? Mais uma vez, não estou demonizando os fundos. E aí vem me dizer que fundo imobiliário não tem risco excessivo pra caramba. Uma queda dessa daqui, mesmo com os dividendos que foram pagos, não amortizou o seu prejuízo, tá? E olha, esse fundo perdeu para a inflação em 68,78%. Pessoal, como eu disse para vocês, tá? É uma espécie de ativo que não pode crescer tanto, não pode se expandir. Mesmo que você paga barato, você ainda vai ter um retorno medíocre. Por isso que me afasta dos fundos imobiliários por completo. Essa ilusão de ter essa renda mensal na sua carteira é totalmente ilusório, porque pouquíssimos fundos, são raras e raras as exceções que você vai ter um retorno positivo, tá? Por quê? Porque realmente aqui o mercado imobiliário aqui no Brasil é muito difícil de se ganhar dinheiro, né? Taxa de juros elevada, riscos fiscais aqui no país, acabam deixando os fundos imobiliários, que são a menor partícula de imóveis e galpões logísticos espalhados em todo o país, infelizmente aí não tem uma grande possibilidade de crescimento e geração de retorno, tá? Claro, fundo imobiliário você ganha dinheiro sendo dono do fundo, né? Você pode aí ter um retorno sendo dono dele. Agora, sendo um mísero cotista, o retorno será ridículo, tá? Por isso que basicamente eu fico de fora aqui dos fundos imobiliários. Portanto, mais uma vez, tá? Não estou fazendo uma crítica, estou apenas mostrando dados de que me mostrem algum investidor de fato que ficou rico com essa espécie de ativo. Por isso que eu, Pablo, estou de fora dos fundos imobiliários por completo, tá? E nem se eu tivesse um patrimônio de 100, 200 milhões de reais, eu alocaria um fundo. Eu preferia, se não fosse ter ações, alocar em títulos públicos federais, com o governo federal sendo o maior credor, que eu poderia ter uma recompensa bem melhor do que investir em fundo imobiliário, que estou sofrendo um risco de renda variável e ainda uma rentabilidade de renda fixa. Ridículo isso aqui, pessoal. Por isso estou completamente de fora, mas respeito totalmente aí você que tem fundos imobiliários na carteira e já vai deixando aí nos comentários o que você achou aí, né, da minha análise aqui sobre fundos imobiliários. Bom, agora, pessoal, vou passar aqui a minha estratégia para vocês, tá? Eu, né, basicamente sou um investidor 100% focado no mercado acionário, tá? Diferentemente de outros investidores aí que são focados, né, em uma diversificação maior, eu já defendo a ideia, né, de ter uma carteira estruturada completamente em ações e de que é possível você ter retornos muito melhores no médio e longo prazo. Essa ação aqui eu peguei apenas de exemplo para vocês verem a superioridade em relação às outras espécies de ativos que encontramos no mercado disponíveis para nós, né? Perceba aqui o Banco do Brasil como exemplo, tá? É um banco que paga um provento muito bom, tá? Ou seja, dividendo semelhante ao de fundo imobiliário, eu diria até melhor, a depender do seu custo médio. E nas ações, pessoal, qual é a vantagem que a gente tem nas ações? Existem três, tá? Primeiro, ações, no caso é uma empresa, é óbvio, elas possuem a possibilidade de se valorizar. Como assim se valorizar? Tecnicamente, ela reúne o útil ao agradável. Ela reúne a qualidade dos fundos imobiliários, que é distribuir
parte do lucro para os seus acionistas na forma de dividendos e ela reúne a qualidade das criptomoedas, que é se valorizar ao longo do tempo. Ou seja, juntando esses dois, você tem um combo de rentabilidade expressiva na sua carteira. Por exemplo, o Banco do Brasil, ele já vem se valorizando muito ao longo desses anos, já vem pagando bons proventos e, detalhe, ainda continua barato, com boas perspectivas no médio a longo prazo. Mais uma vez aqui para vocês, nada é recomendação, apenas mostrando o porquê que eu prefiro focar aí na parte de ações. Primeiro, bons dividendos, tá? E as ações têm um terceiro fator, que é bem escondido, é um enriquecimento invisível, tá? Que é o que? O preço médio. A depender do preço médio que você compra uma ação, conforme ela for crescendo o seu lucro, crescendo o seu dividendo por ação, porque quando o lucro crescer, o dividendo vai crescer inevitavelmente, o seu dividendo próprio será muito maior até mesmo do que a renda fixa. O Brasil, ele é um país que é famoso ser o paraíso da renda fixa. Você conseguir uma rentabilidade de 8 a 9% ao mês com renda fixa, perdão, 8 a 9% ao ano de renda fixa é muito bom, é top, né? Portanto, aqui nas ações você pode conseguir uma rentabilidade muito maior no longo prazo. Imagina só, Banco do Brasil hoje, a perspectiva é de pagar R$ 2,82 por ação para o ano de 2024. Imagina quem comprou a um preço baixo. Por exemplo, eu aqui, né? Que tem um preço médio nas ações do banco de 24,19. Então, se eu dividir aqui por 24,19, eu tenho um provento de 11,6% de forma líquida, muito superior à taxa Selic, e fora que eu já acumulo uma valorização de 10,31% nas ações. Então, pessoal, realmente, tá? Se você conhece o que você está fazendo no mercado de ações, tá? Óbvio, você também pode perder dinheiro. Não existe almoço grátis em economia, pessoal, né? Você vai perder dinheiro se você investir errado. Por isso que meu objetivo aqui com vocês é passar, no caso, uma estratégia muito boa para vocês aí, né? Perceba, se você compra num preço atrativo, uma empresa boa, de um setor perene, com receitas consistentes ao longo do tempo, você tem uma joia rara em suas mãos. Um ativo que pode se valorizar ao longo do tempo, que pode distribuir uma renda, esse ativo pode sim te aposentar. Mesmo que o Banco do Brasil, vamos fingir aqui um cenário hipotético, tá? Uma pessoa que tem um preço médio nas ações do banco de R$ 15, mesmo que o lucro da empresa venha a desabar e ele venha a pagar aí, que seja no pior dos cenários, R$ 1,50 por ação, quem tem um preço médio aí de R$ 15 já está recebendo uns 10% ao ano. Então, pessoal, perceba que quanto mais o horizonte vai se expandindo, menor é o seu risco, tá? E eu acredito que as ações elas oferecem ainda oportunidades muito melhores do que outros ativos do mercado, tanto criptomoedas como ações. Por isso que eu, Pablo, sou adepto 100% à estratégia de investimentos em ações, desde que seja de uma forma consciente em bons setores da economia, tá? E perceba aqui, ó, que o Banco do Brasil, ele gerou um retorno nos últimos 20 anos de 9.700%, que colocando aqui na taxa equivalente, isso dá um retorno de 30% ao ano, tá? É um retorno muito bom, pessoal. Então perceba aí que realmente quem investe, né, certo em boas empresas ao longo do tempo pode conseguir um retorno bem maior. E como eu falei, pessoal, eu não tenho preferência, por incrível que pareça, tá? Eu estou mostrando apenas dados, porque muitas pessoas acabam levando aí pro sentimentalismo. Pessoal, você não tem que ter preferência por nenhuma empresa, por nenhum ativo. Você tem que ver o que te dá mais retorno, porque o que queremos no final das contas é ganhar dinheiro. Se criptomoedas fossem melhor do que ações, eu compraria criptomoedas. Se fundos imobiliários fossem melhor do que renda fixa, melhor do que ações, eu compraria fundos imobiliários. Eu estou mostrando apenas dados. Porque, ó, é só levar aqui uma questão óbvia, tá? Toda a economia do mundo inteiro, se vocês observarem, é formado por empresas. O seu dia a dia é formado por empresas. Você acorda, se veste, uma empresa produziu a roupa que você está vestindo. Ah, você vai tomar banho, é uma empresa que está financiando ali, no caso, né, transmitindo a água para você. Ah, você está, no caso, acendendo as luzes da sua casa, é uma empresa que está fazendo com que a luz seja acesa. Os outros ativos que temos na bolsa são outros segmentos e são segmentos que não são de suma importância para a nossa economia, tá? Claro, aqui nessa análise estou apenas considerando aspectos qualitativos, tá? Claro, a questão quantitativa vai muito além do que essa. Bom, pessoal, espero que eu tenha dado aí, no caso, uma análise muito boa aí para vocês e já vai comentando aqui embaixo qual é o tipo de investimento que você mais gosta. Se é criptomoedas, se é ações, se é fundos imobiliários, se é renda fixa. Não, Pablo, detesto ações, não gosto, prefiro ficar 100% na renda fixa.
Ou um outro aí, ô Pablo, eu gosto de Bitcoin, prefiro mais, acho que o retorno pode ser maior a longo prazo. Ah, Pablo, eu gosto de vários, gosto de ter ações, gosto de ter Bitcoin, gosto de ter aí renda fixa, eu sou um investidor mais flexível. Então comente aí, pessoal, qual é, que eu vou respeitar totalmente a sua opinião e vamos aí trocar informações nos comentários, tá? Bom, pessoal, vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, deixarem nos comentários sugestões e castigarem o dedão no like, que ajuda aqui o canal a tomar um engajamento bom e para que eu possa produzir mais conteúdos de valor aqui para vocês. Pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.